Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar nossa aula de literatura falando sobre o realismo. Até então, havíamos estudado, o realismo em Portugal, um de seus principais autores, Eça de Queiroz, e agora, vamos estudar sobre o realismo no Brasil, como que se deu, essa escola literária aqui no Brasil. Então a gente tem que pensar, que no final, da década de 1860, o romantismo, essa poesia romântica, ela já estava dando, por findada. Então, alguns autores, como Castro Alves, como Sousa Andrade, eles ainda faziam, poemas românticos, mas poemas mais já voltados para uma realidade, político-social. Então, isso aconteceu com Visconde Taunay também, na prosa. Então, era um pré-realismo, era aquele momento de transição, de romantismo para realismo. Então, na década de 70, surge a chamada Escola de Recife, que foi aproximando as ideias europeias, ligadas ao positivismo, ao evolucionismo, uma filosofia mais alemã, que iria convergir aí nas ideias dos nossos autores realistas. Então, esses ideais de realismo, eles entraram em ressonância no momento histórico que o país passava, a questão do abolicionismo, da crise da monarquia. Então, realmente a realidade do país começa a aparecer, nessas produções literárias, mostrando, uma situação mais real, e menos nacionalista, ufanista, como acontecia no romantismo. Então, no nosso país, no Brasil, considera-se o ano de 1881 como o ano inaugural do realismo, um ano aí fértil para a literatura, com produções assim muito importantes, como Aloísio de Azevedo, que publicou O Mulato, o primeiro romance, naturalista brasileiro. Machado de Assis, publicando aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro romance realista da nossa literatura. Então, marcos aí importantíssimos. E aí, nós temos aí, pensando em datas, 1893, com o final do realismo, quando Cruz e Souza, já começa a inaugurar o que a gente vai estudar adiante, que é o simbolismo. Então, é importante, salientar que essa cronologia, às vezes é mais fácil para a gente estudar, de tal época, tal tempo a tal tempo, foi tal escola literária. Mas é importante, falar que essa questão de 1893, registra o início do simbolismo, mas não significa que as obras realistas elas pararam, de ser escritas. Então, Machado de Assis, que é o escritor, realista brasileiro mais famoso e reconhecido, publicou aí Esaú e Jacó em 1900. Então, é só uma questão mesmo, para vocês perceberem que, como uma escola literária, cronologicamente, ela não termina e começa outra. Há um momento de transição de uma para outra e, concomitantemente, muitas vezes as duas, elas coexistem, tá? Então, vamos falar desse momento histórico. O que estava acontecendo aqui, no Brasil, nesse momento em que o realismo, ele teve o seu boom literário. Então, as mudanças elas não estavam acontecendo só lá na Europa, como ocorreram em Portugal. Mas o Brasil ele também passava por mudanças, no campo econômico, no campo político-social, nesse período, de 1850 a 1900.
Então, a campanha, né, abolicionista, ela foi intensificada a partir do ano, né, de 1850. A Guerra do Paraguai, ela também ocorreu, né, como uma consequência desse pensamento republicano nessa época, né? O Partido Republicano, ele foi fundado no ano em que a guerra acabou, e a monarquia, né, representada por Dom Pedro II, que já estava no poder há mais de 40 anos, ela vive uma decadência, né? Então nós temos esse cenário político e econômico. A Lei Áurea, né, de 1888, ela não resolveu o problema dos negros, né, a gente sabe disso, mas ela criou uma nova realidade. Então, essa questão abolicionista, né, com o fim da mão de obra escrava, pela substituição de uma mão de obra assalariada, né, representou muitos imigrantes, né, que vinham trabalhar principalmente nas lavouras cafeeiras, né, originando também, claro, uma nova economia voltada aí para o mercado externo, mas agora sem aquela estrutura colonialista, né? Nós não tínhamos mais escravos aí nesse período, e sim uma mão de obra assalariada, né? Que trabalharia determinadas horas por dia e receberia ali um salário em troca do seu serviço. Não nas condições dignas, né? Que se poderia esperar, mas o cenário, né? Histórico e político foi modificado devido a isso. E aí, o que acontece? Nós vamos então agora falar dessas características, né, dessa escrita literária aí do realismo. Essa primeira parte da aula, percebam que eu estou dedicando a um conceito mais generalizado do realismo, do seu momento histórico e dessas características. Para aí, a partir das próximas aulas, nós vamos falar diretamente dos autores, suas características, suas obras e falar também do naturalismo. Então, gente, o que a gente tem que ter em mente? Eu gosto de fazer essa comparação na hora da explicação, porque eu acho que fica mais fácil. O que a gente tinha no romantismo? A gente tinha uma idealização da mulher amada, nós tínhamos uma idealização da pátria, né? Uma idealização dessa pátria que não tem defeitos, dessa mulher que não tem defeitos, e que tudo é muito lindo. E que, de certa forma, né? Tudo também é muito fácil, né? Muito mais fácil de ser conseguido. Se a mulher amada não me corresponde, é melhor morrer de amor do que viver sem ela, porque uma vida sem essa mulher não é uma vida digna de existência. Esse é um cenário das nossas obras românticas, né? Em geral. O realismo, ele vai contra isso, né? Particularmente, eu gosto muito mais das obras realistas do que das românticas, né? Porque elas vão mostrar mesmo uma realidade do país, do povo, da questão social, né? Sem ficar mascarando, né? A realidade. Então, a gente vai ver mesmo agora uma realidade mais nua e crua, realmente. Então, nós temos essa inversão dos ideais românticos, tá? Não existe mais essa mulher idealizada ou essa pátria idealizada. Nós temos agora uma visão mais real, mais social dos problemas que essa mulher amada apresenta, dos problemas que a pátria também apresenta. Nos textos, né, na prosa realista, nós vamos ter um enfoque muito maior do homem e do seu cotidiano. Então, a gente vai ter situações mesmo que acontecem, morte, fim de relacionamento, traição, né? Que eram temas até então que não recebiam um enfoque pelo romantismo. Há também uma crítica social, né? As obras, elas terão uma visão, né, mais ampla da pátria em si, dos problemas políticos, dos problemas sociais, né, das crises econômicas, né? Então, isso vai acontecer.
E essa crítica social também, vamos colocar como exemplo a traição. Vai acontecer uma crítica social, né, sobre a traição, porque há toda uma situação, né, que envolve, né, os princípios que vão sendo deixados de lado quando um ato como esse ocorre, por exemplo. A gente vai ter uma linguagem agora muito mais simples e objetiva nessas obras realistas, porque a ideia é realmente chegar ao público, fazer com que o público leia e se encante e compreenda, né, essas histórias. Ao mesmo tempo, também, uma novidade, né, que os personagens e os ambientes, eles vão ser descritos de forma mais detalhada. José de Alencar faz isso no romantismo, né? É um autor romântico que tem fortemente essa característica. Mas aqui agora, até mesmo para tratar dessa realidade, para mostrar como que ela realmente é importante, a descrição dos personagens com as suas características e principalmente os seus defeitos, e os ambientes também, para trazer mais essa ideia do conceito real, né, que o realismo ele quer passar, ok? Então, nós vamos ter em mente agora que as obras que nós vamos analisar, né, a partir da próxima semana, da próxima aula, quer dizer, terão enfoque nessas características. Quem são os autores que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar Machado de Assis no realismo, e nós vamos trabalhar aí um pouco, né, de Aloísio de Azevedo no naturalismo, ok? Esse é o nosso panorama para as próximas aulas, ok? Então, façam, né, essas anotações. Vou deixar o PowerPoint aí para vocês salvarem também, e quem quiser imprimir, fique à vontade, ok? Na aula de amanhã, já assistam essa aula para que vocês possam compreender a aula de amanhã, quando a gente vai trabalhar Machado de Assis e as obras nessas novas características realistas, ok? Um abraço para vocês e até amanhã.